Estudo o Livro dos Espíritos hoje, é a questão 309. De que maneira o Espírito considera o corpo que acaba de deixar como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre? Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. Isto aqui é uma regra geral para espíritos, mas não quer dizer que todos os espíritos se comportam dessa maneira. Espíritos que são desapegados, é este comportamento natural, porque o espírito não precisa de ter dependência de matéria quando passa para o outro lado, mas não é o que normalmente acontece. Espíritos que são comportamentos normais, não é espírito elevado não, mas também é espírito que não são muito apegados às coisas materiais. Quando ele desencarna, para ele é um alívio, livrou de um peso, livrou de um corpo, que para ele não faz diferença nenhuma, nem toma conhecimento de onde é que está esse corpo, o que está acontecendo, ele simplesmente atravessa para o outro lado e vai viver sua vida, vai aprender tudo, vai deslumbrar com as coisas novas. Não é isso que acontece com muitos. Infelizmente, a maioria dos desencarnantes desse planeta fica apegado a tudo, às coisas materiais de toda a natureza. Então, o apego faz com que ele passe para o outro lado e fique apegado ao seu corpo também. Nem sempre, às vezes, ele fica apegado ao corpo, às vezes ele fica apegado ao lugar, ao ambiente, à família, aos vícios, e muitos apegam ao corpo. Tem muitos que cultuam o seu próprio corpo, quando passa para o plano espiritual, ele fica prisioneiro ali daquele corpo. Alguns ficam até no cemitério, no corpo em decomposição, e não conseguem sair dali. Porque ele não consegue, porque ele até quer sair, mas não consegue, porque ele tem a energia do apego que o mantém ali como um imã. Então ele não consegue sair. Então isso é uma regra que não vale para todos os espíritos, mas valeria se os espíritos não desenvolvessem tanto apego pelas coisas da vida material. Por isso que a gente tem que viver a vida plenamente no plano que a gente está, mas não se ligue tanto a este plano. Quando está no plano físico, no plano material, a gente tem que viver plenamente o plano material, o plano físico, mas sem desenvolver apegos. A gente tem que descobrir os apegos que a gente ainda tem, para que a gente possa desvencilhar deles, porque isso vai causar um transtorno muito grande na nossa travessia para o outro lado. De todo tipo de apego que vocês possam imaginar. Tudo o que é apego é prejudicial. Se a gente é apegado ao corpo, cultua seu corpo, cultua a vida física, porque normalmente quem desenvolve esse tipo de atitude é porque ele desconhece por completo o lado espiritual. Não toma conhecimento, não tem interesse em descobrir e vive a vida como se ela fosse exclusivamente aqui. Mas o tempo passa, a vida se escoa e ele volta para a sua origem. Aí quando chega do outro lado, ele depara com o desconhecido, porque nunca tomou conhecimento daquilo. Toda vez que ele volta para o mundo espiritual, para ele é um desconhecido, como se fosse a primeira vez. Porque a gente já voltou tantas vezes, já veio tantas vezes, só que não se toma consciência disso, desde que a gente tenha de tomar as iniciativas de aprender. Porque a vida física é para desenvolver o despertar do espírito. Então, a gente vive aqui, fisicamente, em função de um despertar do espírito. A gente tem que viver plenamente a vida física, porque tudo é um degrau, tudo é uma necessidade, tudo é uma escola, tudo é ensinamento para que o espírito desperte. Cada existência, cada vez que a gente encarna, cada experiência nova, você agrega um pouquinho mais ao seu despertar, você agrega um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência, e assim o espírito gradativamente vai subindo na hierarquia, no aprendizado, nas experiências, e vai se desligando gradativamente dos planos físicos, até um dia ele não ter necessidade de encarnar mais. Quando a gente desperta a nossa consciência espiritual, esses apegos começam a deixar de existir.
Porque o simples fato do despertar da consciência espiritual já traz o nosso olhar mais voltado para o plano espiritual, e o plano físico já fica em segundo plano, como se aquele fosse apenas um degrau e uma necessidade para ser vivida. Aqueles que ainda não despertaram a consciência espiritual, ele fica pegado à vida física, porque ele aprende que a vida só acontece aqui. Porque as religiões praticamente ensinam quase que isto. Poucas religiões ensinam o desenvolver dos dois planos da vida. A grande maioria ensina que é só aqui. É lógico, ensina que a vida vai continuar, mas não com novas experiências, com novas roupagens, novas encarnações. Então, quando a gente desenvolve esse lado, este conhecimento, a gente vai treinando espiritualmente para que quando a gente chega do outro lado, por mais desconhecido que seja, a gente já desliga da vida material. Porque não existe alívio maior para o espírito do que se desligar da vida corporal, porque é um peso. É a mesma coisa de você andar uma vida inteira carregando uma armadura que pesa 40, 50 quilos, um dia você aposenta e arranca com a armadura e joga fora. Você sai, quase voa, porque você está acostumado a carregar um peso. O espírito se sente dessa forma. Quando ele sai da vida física, ele alça voo, porque ele não tem aquele peso mais, mas desde que ele esteja desmaterializado. Porque o espírito, ele desenvolve tudo, ele tem que se desligar das coisas que ficou para trás. Por exemplo, nós estamos aqui encarnados, esquece do plano espiritual. Nós estamos aqui, tem que viver plenamente aqui. Então a gente tem que desligar. Tem gente que vive o plano físico só pensando no espiritual. Quer dizer, não vive nem de lá e nem vive de cá. Quando as pessoas desencarnam, ele chega do outro lado, continua vivendo aqui. Não desliga daqui. Dizer, o que adianta? O prejudicado é só o próprio. Porque onde ele fica mentalizado, aonde ele fica apegado, ele fica aprisionado também. Em tudo. No dinheiro, na riqueza, na família, nos ambientes, na casa, na fazenda, na indústria, em tudo, nos seus empregos, em tudo, a pessoa fica chumbado ali. Ele fica chumbado. Então é preciso que a gente faça esse desligamento, vive a sua vida material plenamente, mas sem o apego excessivo, que é muito prejudicial. E o nosso dia a dia, a gente tem que começar a aprender a usar os nossos potenciais energéticos, mentais, de pensamento, emocionais, para o próprio benefício, porque é assim que a gente vai forçando o nosso despertar e vai forçando gradativamente a nossa evolução. Porque a gente vive a plano material, mas a gente nada impede de que a gente vive plenamente espiritualmente também na vida física. Nada impede, porque aqueles que estão espiritualizados, eles vivem no mundo físico, mas uma vida praticamente espiritual mesmo do físico. Que é muito diferente das pessoas que vivem no plano espiritual com a vida totalmente física, que a gente vê que a maioria dos que habitam nesse planeta passa para o outro lado, continua físico do mesmo jeito, continua viciado nas drogas, viciado no cigarro, viciado na família, viciado em tudo quanto é coisa que ele mantinha a vida dele aqui. Ele continua com os mesmos vícios, alimentando daquelas mesmas coisas, que é uma doença gravíssima para o espírito. E é natural, é um degrau que a gente precisa de aos poucos ir galgando, e subindo, e melhorando, e progredindo, aprendendo e aplicando. E se a gente não aprender essas coisas, a gente passa para o lado de lá, aí você tem que refazer tudo aquilo que você não conseguiu aprender. Então as encarnações vão se sucedendo, uma atrás da outra, para aprender lições que poderiam ser aprendidas numa única encarnação, desde que você olhe atentamente para a vida espiritual. Viva o físico, mas em função de uma vida espiritual. Cheguei atrasado, mas vou dar meu parte. Então, a gente tem que treinar muito desapego. Não é, não podemos confundir, gente, desamor com desapego. Por exemplo, até da família, né? A gente vê as pessoas, às vezes, o apego não é só em bens materiais, são nas pessoas também. Não é desamor, gente, é desapego, né? Não é você não se importar com as pessoas ao seu redor, não é isso. Mas é desapego. Compreender a situação, que nós somos uma máquina
E uma hora essa máquina vai falhar e você vai passar para o plano espiritual. Seja sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, às vezes vão, né? Então, eu que mexo muito no limiar entre vida e morte, e às vezes a gente, esses dias, essa semana mesmo, um rapaz, tadinho, quem criou ele foi a tia. E a tia já tem 90 anos, e ela passou mal, deu um desespero nele, ele chorava. Eu falei, filho, deixa eu te explicar, ela tem 90 anos, nesse momento agora ela vai ficar bem, mas vai treinando o seu coração, porque, gente, a máquina vai parar, não é? Então a gente tem que treinar o nosso desapego, não só de bens materiais, como das pessoas também. Porque nós fazemos mal, às vezes, até para os nossos entes queridos que faz a passagem, e a pessoa é tão apegada e fica naquele desespero que aquela pessoa lá não consegue, ela volta para dentro de casa. Porque você arrasta ela. Quantos a gente trata, né, Wagner, aqui, que a gente faz um tratamento, que às vezes a pessoa fala assim, eu até tento ir, mas ela me chama de volta, né? E eu não consigo, porque eu fico com dó e eu acabo voltando. Entendeu? Então é importante a gente trabalhar isso em nós, o desapego, não o desamor. As pessoas confundem muito isso, né? Eu sou desapegado. Aí não vai fazer uma visita para o pai, para a mãe, eu sou muito desapegado. Não, não é isso. Cuide enquanto ele está com você no caminho. Está no Evangelho de Jesus. Honrai vosso pai e vossa mãe enquanto você está com eles no seu caminho. Mas compreenda, eles têm o tempo deles, como você também tem o seu aqui. E é muito importante isso, a gente espiritualizar. Faz parte também de espiritualizar-se, esse desapego, né? Às vezes as pessoas não compreendem muito a gente, às vezes, né? Eu já não tenho mais presente minha mãe, meu pai, meus irmãos mais velhos já foram, né? É praticamente eu e meus filhos. E às vezes as pessoas não compreendem. Às vezes, assim, esse caminhar, né, sem sofrimento, sem nada, né? Porque, como já foi dito aqui, a gente não pode ficar vivendo de passado. As pessoas foram importantes para nós, sim. Me trouxe aqui, né, me criou, respeito eles demais e os amo. Mas eu compreendo que todos têm o seu tempo aqui. E eles fizeram a passagem. Isso é importante que as pessoas compreendam. A gente vê muito sofrimento, sabe, assim, pela morte. Porque a maioria das pessoas não compreende o plano espiritual, né? Que é uma continuação do plano físico. A gente não muda porque a gente desencarnou. E assim, porque aqui foi criado essa consciência muito materialista, né? As pessoas veem só a matéria, o plano material. Não compreende o plano espiritual, que é tudo uma continuação, que nada acaba, só se transforma em outras situações, né? Então, este espiritualizar-se é importante, muito importante, ainda mais nesse momento de transição que a gente está passando aqui no planeta. Por isso os espíritos vêm e sempre falam para nós, façam a reforma, né? Reforma íntima, melhorem-se, mudem, né? Para que a gente trabalhe esse espiritualizar, para que quando a gente for desencarnar, a gente não sofra tanto, não ache tanta diferença nessa passagem. É muito importante essa compreensão, né? Para que a gente tenha um desencarne mais tranquilo, para que a gente não caia tanto em zonas umbralinas, nessas zonas de sofrimento. E isso, a compreensão é muito importante. A semana passada, eu assisti por acaso um trecho de uma palestra de um sacerdote, um padre famoso no Brasil. Eu não conhecia, mas eu sei que ele é famoso porque eu já vi muita gente falar dele. É um trecho pequeno, de uns 10, 15 minutos. Mas eu parei para assistir, porque até então eu ainda não tinha visto uma lucidez tão grande numa exposição de um padre, de dar inveja a qualquer palestrante espírita.
pela lucidez do raciocínio, pela clareza com que ele expunha e pelo conhecimento que eu demonstrava ter dos textos bíblicos. Olha, ele tinha uma oratória invejável. Eu fiquei parado, eu fiquei admirado para ver até onde ia, porque valia a pena assistir. Eu assisti até o fim, de uns 15 minutos mais ou menos. Texto rico, enche os ouvidos de qualquer espectador que está ouvindo uma palestra daquela. Mas eu tenho um olhar um pouco mais profundo para palestras, então eu vou buscar o que está faltando para mim completar, para mim complementar, que para a maioria está completo, ótimo, que a gente vê por aí. Mas para mim estava faltando alguma coisa. Eu vou ver até o fim, porque está excelente, espetacular. Mas está faltando alguma coisa que ainda, para mim, está faltando. Ele desenvolveu o raciocínio, a palestra inteira até o fim, e não abordou aquilo que eu esperava que ele abordasse. Que a gente quase não vê com palestrante algum. Muito raro você ver um palestrante com lucidez, com uma oratória impecável, abordar aquilo que precisa ser abordado. Ele deu uma verdadeira aula de interpretações de textos bíblicos. Uma aula para qualquer pastor evangélico que vive disso, que normalmente o padre não desenvolve esse lado. Geralmente os pastores evangélicos desenvolvem esse lado, interpretações de textos bíblicos. Ele deu uma verdadeira aula com didática, como se você aprende a estudar a Bíblia, desenvolver aquele texto e aprender e passar para os outros. Ele ensinou passo a passo, mas em momento algum ele ensinou a vivência daquilo. Eu estava esperando isso. Ele não passou como se vive aquilo que você está desenvolvendo e aprendendo. Então, por mais impecável que seja, para mim, não despertava tanto interesse, porque para a grande maioria da população, está ótimo, é aquilo que se espera de um pregador. Mas para mim, o que eu espero de um pregador é ele passar a vivência daquilo, mostrar que precisa ser vivido aquilo que aprende e passa para os outros. Então, desde a semana passada eu estou com isso para falar para vocês, para poder compreender, porque não adianta a gente passar um ensinamento, passar as informações que a gente precisa desenvolver e você não passar a vivência que você tem daquilo. Porque uma coisa é você indicar para todo mundo, reforma íntima, e você não viver aquilo. A gente tem que viver aquilo, porque senão você não imprime a energia suficiente para convencer os outros. Você está falando da boca para fora, não do coração. Se torna hipócrita, né? No caso. É uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Se a gente chegar aqui e falar para vocês, toda semana nós falamos, né, sobre reforma íntima, nós que trabalhamos há muitos anos com apometria, a gente lida com um tipo de espírito, magos negros, espíritos, né, das sombras, né? E eu sempre falei isso, que para a gente lidar com esse tipo de espírito, a gente tem que trabalhar a moral. Porque senão, eles riem na sua cara mesmo, fala hipócrita. Você fala, tá falando aí para mim isso, mas olha o que você faz, entendeu? Eu até comentei uma vez aqui, sobre o caso de um pastor, uma história até verídica, que os meninos tinham brincado com aquele jogo de tabuleiro aí, e acabou chamando um espírito lá, né? E uma das meninas ficou mediunizada. E aí tinha um pastor amigo da família e veio, né, para fazer, assim, eles falam a expulsão, né, daquele demônio. No caso era um espírito que estava ali, né? E eles vieram para fazer a expulsão desse demônio. A mãe chamou, né, eles estavam desesperados, que a menina estava mediunizada e, né, eles falam possuída, né, pelo demônio. E aí o pastor veio e começou a falar. O espírito riu na cara dele, falou: hipócrita, você estava com a sua fiel lá, ó, casada, na frente de todo mundo. Ele falou: você estava com a sua fiel lá no motel, ó, traindo, na frente das pessoas todas ali. O pastor chorou, porque era verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado
E assim, não sermos hipócritas. A gente vem aqui na frente e fala para vocês, né? Faz reforma íntima. A gente não é perfeito, não. Mas pelo menos tenta, né? Assim, a gente tenta trabalhar a vivência do Evangelho. Igual eu dei um testemunho semana passada para vocês. Eu, pelo menos durante 30 anos que eu estou na doutrina, eu tentei, né? Eu olhava para as Escrituras e falava, não, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, né? Porque senão a gente chega aqui e fala a vocês, e aí vocês saem lá fora e falam, nossa, mas né, não que a gente é perfeito, a gente não é não, a gente vai errar do mesmo jeito, né? Que a gente é humano. Mas pelo menos em coisas mais assim, importantes, a gente tenta trabalhar isso em nós. Até por conta do tipo de espírito que a gente trabalha há muitos anos, né? A gente trabalha com espíritos do abismo mesmo. E eles riem na nossa cara se a gente não tiver uma moral elevada, sabe? Não é, a gente não pode ser hipócrita, não. Ou então a gente não consegue fazer o trabalho que a gente faz, né, Wagner? Isso é muito importante, a compreensão disso, né? Porque, principalmente para os trabalhadores que estão aqui, né, as meninas? Quem trabalha nessa língua, nós trabalhamos mais aprofundado, é complicado. Não é perfeição. A gente está muito longe da perfeição, gente. Mas, pelo menos, a boa vontade, né, de melhorar isso. Demonstrar a boa vontade. Não, eu preciso melhorar isso em mim, né? Batalhar em cima daqueles defeitos. Porque, senão, a gente se complica, né? E nos tornamos hipócritas, né? Como assim, a gente vê muito isso por aí em todas as religiões. A gente vê a pessoa sobe lá, fala para os fiéis muito bonito, né? Muito bonito, mas são palavras. Não existe uma vivência. Quando você tem uma vivência, as pessoas sentem que aquilo é real, entendeu? Que você passa realmente uma verdade, que não existe hipocrisia. Isso é muito, né, Wagner, assim, a gente tem que testificar para vocês, né, é uma verdade. Senão seríamos grandes hipócritas, né? Tá aqui na frente falando a vocês sem ter uma vivência do Evangelho, né? A gente tenta, né? Não é tudo, né, Wagner, que a gente ainda tem muitos defeitos também, né? Mas pelo menos a gente tenta, né, ter uma vivência mais correta dentro do Evangelho. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, a gente está gerando energia. É a nossa assinatura energética que nos identifica. Então, quando a gente tem uma fala edificante, um pensamento altruísta, um sentimento apurado, a gente está gerando uma energia positiva que nos ajuda e ajuda todos aqueles que compartilham com a gente. Eu estou dizendo isso porque a gente precisa de cuidar desse lado. As duas semanas atrás, um outro trabalho que a gente desenvolve na quarta-feira, é um trabalho bem menos público, né? Pouca gente, não passa de umas 15 pessoas. Mas é um trabalho grandioso, né? Por causa da quantidade de pessoas que o trabalho não é grande. É grande da mesma forma. Porque o trabalho é desenvolvido nos dois planos, então não tem diferença do tamanho do trabalho. Nós temos um médium novo lá, faz pouco tempo que frequenta com a gente. É um senhor bem idoso já, um excelente médium, uma pessoa muito agradável, muito bem-humorada, brincalhona, e nessas, faz umas 2 semanas atrás, a gente sempre desenvolve nossos cumprimentos entre nós ali, todo mundo se abraça, tudo mais, e ele brinca muito. E não sei o que aconteceu ali, uma brincadeira, que ele deu uma gargalhada. Vocês já viram que as gargalhadas de criança, bebezinho, que destrava, dá uma risada assim, que é a coisa mais bonita que tem? Foi uma gargalhada daquele jeito, né? Completamente espontânea e agradável e positiva. Aí pronto, o trabalho se desenvolveu. No desenvolvimento do trabalho, um espírito que não me lembro quem, que não importa, através do Maurício mesmo aqui, né? Falou assim, ó, aquela gargalhada curou muita gente. Para vocês verem, o Espírito passou essa informação para a gente ter certeza do poder de cura que a gente tem. Porque ele falou assim, aquilo foi uma gargalhada totalmente espontânea, carregada de energias boas, curou
vocês não têm ideia de quanta gente curou. Então, para a gente tomar consciência de que tudo que nós falamos, você está emitindo uma energia, você está imprimindo uma vibração sua, aquilo tem poder de cura. E a gente acha que trabalhar com a cura é impor mãos, é fazer um ritual de cirurgia. Não, tudo que a gente pensa, fala, ou você está transmitindo cura, ou você está transmitindo doença. Não existe o meio termo, ou é sombra, ou é luz. Então a gente tem que ter cuidado com o que pensa, cuidado com o que fala, cuidado com o que sente. Isto é a base da reforma íntima. A gente começar a preocupar com o nosso comportamento mental, energético, espiritual, verbal, tudo. Porque tudo é positivo ou negativo. A gente que escolhe. Então, quando a gente estuda, para passar informações que você não absorve aquilo e não vivencia aquilo, você está desperdiçando o seu tempo, não dos outros, mas o seu sim. Porque não adianta nada a gente aprender para passar e não viver aquilo. Isto é um erro que está acontecendo demais no meio espírita. O espírita desenvolve conhecimento, passa para todo mundo, mas não consegue viver aquilo que se aprende. Aí o que acontece? Quando ele passa para o outro lado, ele vai sofrer consequência disso. Porque o conteúdo absorvido, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E quando ele passa para o outro lado, ele passa para lá com peso de consciência, porque não aplicou nada daquilo. Então, a gente passa as informações, mas aprendam e pratiquem. Porque saber, todo mundo vai aprender a saber. Mas se não pôr em prática, vai ser pior do que não saber. Porque quando você passa para o outro lado e não sabe de nada, você não tem uma consciência que te pesa. Agora, quando você sabe muita coisa e não faz nada, quando você passa para o outro lado, tem uma consciência que te pesa. Não é Deus que castiga, não é a espiritualidade que te aponta o dedo, não existe um tribunal de inquisição, não existe nada. É a sua própria consciência que te derruba ou te eleva. É assim que acontece a evolução com todo mundo. Todo mundo evolui assim. É a consciência da gente. A gente só é auxiliado porque todo mundo é um com todos. Todo mundo contribui com tudo. A gente contribui para quem está evoluindo e contribui também para quem não quer evoluir, se a gente não quiser. A gente contribui para quem quer se tornar saudável e a gente pode contribuir para quem quer continuar doente. A gente é na sintonia daquilo que a gente identifica. Então, vamos mudar. Não? Tem que mudar. A gente não pode ficar na mesma coisa, em cada dia tem que ser diferente. A cada dia, modifica alguma coisa de você. Porque é tudo gradativo, nós somos eternos para isso, para mudar 1 vírgula por dia. Quando você chegar no fim da sua vida, você já mudou uma página inteirinha. E você já progrediu e melhorou. Você vai passar para o outro lado com a sensação de dever cumprido, mas mesmo assim, achando que poderia fazer mais. Porque o Espírito sempre quer mais, daquele que quer evoluir. Porque ele encarna com um propósito, com um compromisso para ser desenvolvido. E o processo do esquecimento faz com que dificilmente você se lembre do seu real compromisso. No dia a dia, as coisas vão aflorando. E a sua boa vontade faz com que você desenvolva além daquilo que você deveria ter. Se você tem muita vontade de progredir, você faz até mais do que o seu compromisso de encarnado. Porque todos nós temos um compromisso, tem uma tarefa X para ser desenvolvida. E quase sempre, a grande maioria não consegue desenvolver essa tarefa na sua íntegra. Não passa de 10%, 20%, 100% é raro alguém chegar. Mas tem gente que passa do 100%. Não tem? Tem. Tem gente que passa do 100%. Ele tem uma tarefa sendo desenvolvida num determinado tempo de vida e ele desenvolve aquela tarefa antes da vida se escoar. Quer dizer, ele continua fazendo hora extra na tarefa. Quer dizer, excedente. Porque já cumpriu com o seu compromisso. Ele já cumpriu com tudo aquilo que ele se comprometeu. E ele continua, porque ainda tem vida, ainda tem energia. Quer dizer, ele dobra. É como dobrar um plantão, né? É um plantão. É como dobrar um plantão. Ele vai para o outro lado, além do dever cumprido, ainda fez mais. Por quê? Porque ele quer, porque ele escolheu, porque ele tem boa vontade, esforçou. Agora, a grande maioria desses esforços não tem.
Então as pessoas preferem ficar pegadas a isso, aquilo, e vai esquecendo do verdadeiro propósito da vida, que é o desenvolver o espiritual. O apego faz com que a gente abandone o lado espiritual e vive só o material. Todo tipo de apego é uma âncora que mantém você num planeta de terceira dimensão. Então é preciso que a gente faça as reais mudanças. Mudar. Mas escolhemos mudar. Não é porque a vida faz você mudar, não, porque normalmente faz mesmo. As dificuldades, as enfermidades, faz a gente pensar em mudar. Mas a grande maioria muda só no momento da dor, da aflição. Quando as coisas acalmam e voltam ao normal, ele volta também a ter o mesmo comportamento que tinha antes. E o propósito da dor, do sofrimento, das dificuldades é promover essa vontade de mudar, para que você continue quando a vida ficar tranquila de novo. Porque é assim que acontece. As dificuldades vêm, te desperta e você começa a fazer mudança. Aí as dificuldades vão embora, relaxa, aí você tem que continuar com o mesmo propósito da mudança. É isso que te promove as dificuldades. Então as dores é para despertar a gente, para acordar a gente que tem algo que a gente não está devidamente dando atenção. Que a vida material é em função da vida espiritual. A gente vive encarnado para desenvolver o espiritual. Porque senão não faz sentido encarnar. Encarnar só para comer, dormir, ter filhos, ganhar dinheiro. Não faz sentido ser só isso. É muito mais do que isso. Só que este lado cada um tem que descobrir. E a gente descobre nas ajudas que se desenvolvem entre todos que convivem, uns aprendendo mais, ensinando quem sabe menos. E assim a gente vai passando informação que a gente vai aprendendo para os outros. Então, quando a gente passa um ensinamento, ou um curso, ou qualquer uma técnica para ser desenvolvida, é para a gente usar aquilo. Não é só para aprender e engavetar e só para ter conhecimento, não. A gente desenvolve técnicas aqui de ensinos para muita gente. Por exemplo, nós começamos um curso de apometria 2 semanas atrás, mas é para as pessoas aprenderem, mas para aplicar aquilo. É para aplicar, porque não adianta nada você aprender e não fazer nada. Você só está engavetando um aprendizado, um ensinamento que vai te trazer um grande prejuízo, uma intoxicação para você, para o seu cérebro espiritual. Você vai intoxicar de conhecimento. Porque a gente vai absorvendo, o nosso HD espiritual vai encher também. Ele vai encher. Se você não exercitar aquilo para circular, para abrir espaço para novos conhecimentos, você vai ficar intoxicado de conhecimento. Muita gente chega num limite de conhecimento e não cabe mais nada. A espiritualidade sempre falou para nós, há muitos anos atrás, olha, é preciso esvaziar a cabeça. Por que esvaziar a cabeça? Porque a cabeça está cheia de conteúdo, cheia de conhecimento. É preciso esvaziar. E agora? Ele não passou a receita desse esvaziamento, não. Ele tem que descobrir. Porque eles dão eles passam o tema, né? E a gente tem que descobrir o conteúdo. A gente descobriu o que é esse esvaziamento da cabeça. É porque a gente entupiu de teoria, entupiu de conhecimento e não pôs em prática. A cabeça fica cheia. Não cabe mais nada, nem o novo entra, porque a gente está vendo muitas cabeças cheias de conteúdo que não entra uma vírgula de coisa nova, porque não aceita, porque não tem espaço, não cabe. As coisas novas estão chegando, é para o progresso, é para aumentar a nossa visão espiritual. Então, a gente nunca deve estar fechado às portas da mente para o novo que está chegando, nunca. Porque nós estamos em evolução para a eternidade. Evolução para a eternidade significa que cada momento vai vir coisa nova. Se a gente não tiver as portas da mente abertas para o novo, a gente vai ficar estacionado. Você vai ficar estacionado na evolução. Você não vai conseguir desenvolver além daquilo que você sabe. Então, é preciso que a gente esteja sempre com a mente aberta. Mas como que você vai esvaziar a sua mente? Só quando você exercita aquilo, porque aquela energia sai da sua mente e vai para o coração. Aí abre espaço ali. Você põe no coração, você vai praticar. Você vai viver aquilo. Por isso que eu estava falando da palestra desse sacerdote. É um conhecimento adquirido
talvez não praticado, porque se não teve capacidade de passar a maneira de vivenciar aquele conhecimento, é porque não está vivendo aquilo. Porque quando a gente vive aquilo, a gente consegue passar também. Porque se a gente não passar, a gente está sendo hipócrita também. Então é preciso viver aquilo que se aprende. Porque quando você vive aquilo que aprende, a sua cabeça está sempre nova para novo ensinamento. Você aprendeu aquilo, novo chega. O aluno está sendo preparado para um mestre. O mestre sempre virá. Sempre virá. Nunca deixa de existir um mestre novo para ensinamento novo. Mas você tem que estar pronto, você tem que estar com sua página em branco. Exercite tudo aquilo que você já aprendeu, para que as novidades vão chegar mesmo para todo mundo, em todas as épocas, e você esteja pronto para absorver aquilo. Não abraçar tudo, assim como se fosse tudo uma verdade absoluta. Não, com critérios, revendo o que é verdade, o que não é verdade. E para isso, a gente é espírita. O que significa ser espírita nesse momento? Estudar o suficiente para que você tenha uma base sólida de discernimento, para que você possa buscar ou aceitar aquilo que está vendo de diferente. Para que aquilo você tenha discernimento, isso me serve, isto não me serve, isto me convém, isto não me convém. Então, é um conhecimento que é preciso adquirir, porque aqui a gente tem essa base. Então, tudo que vier de novo, a gente vai aceitar, desde que aqui a gente percebe que tem um procedimento para evoluir a gente, que tem razão de ser. Então, é por isso que a gente sempre passa esses conceitos, para não ficar preso a apenas um texto lido, não aquilo, mas para a gente ter abrir um leque de compreensão espiritual, para que a gente tenha uma visão holística das coisas, para que a gente possa vivenciar aquilo na nossa vida, trazendo para cada um de nós os benefícios necessários para que a gente passe no processo de evolução, aproveitando o máximo possível da nossa vivência aqui na Terra. Porque a vida é muito breve e muito curta. Quanto mais a gente aproveita de ensinamento, de absorvimento, de tudo aquilo que a gente está vivenciando, a gente vai passar para o outro lado com um conteúdo muito maior do que a gente tinha até programado quando veio para cá. Né? O que a gente estava falando aqui de muita programação que a gente desenvolve, e muitos conseguem passar. Executam 100% e passa. A grande maioria não chega nem 10%. De qualquer maneira já está ótimo, já está bom. Qualquer progresso que você faz já está bom. Mas se você consegue executar cada encarnação 100% da sua programação, você chega na agilitude muito mais rápido do que o resto da turma, que ficou tudo lá embaixo ainda. Você chega muito rápido lá na frente. Rápido assim, relacionado com o processo de evolução. Nesse rápido vai bilhões e bilhões de anos, mas mais rápido que os outros. Já pensou você chegar na agilitude 1 bilhão de anos na frente dos outros? Nossa, é um ganho muito grande. E olha que isso que acontece no universo, toda a vida aconteceu e sempre acontece. Por quê? Os esforçados chegam primeiro, os preguiçosos ficam para trás. Os mais preguiçosos ficam lá no reino satânico, e os mais audaciosos, mais atirados, chegam no reino angélico com o mesmo tempo de vida, de criação. Agora imagina só, né? É tudo escolha. Tudo que nós fazemos é escolha. A gente está escolhendo tudo, escolhendo falar, escolhendo pensar, escolhendo sentir, escolhendo vivenciar qualquer coisa, tudo é escolha. E essas escolhas é compartilhada com todos os iguais. O semelhante atrai semelhante. É eletromagnetismo universal, não é religião, é ciência. Tudo que nós fazemos aqui é eletromagnetismo. Tudo ciência pura. Então, eu até estava comentando com ele a respeito de um vídeo de uma pessoa. Ele não é espiritualista. Ele sabia que tinha uma foto aqui dentro. Sargento do Exército. E ele comentou a respeito de aparições. Ele dá cursos de treinamento na Amazônia. E ali ele fala que tem regiões ali de avistamentos, de OVNI, né, de aparições de alguma coisa. Aí o entrevistador perguntou para ele, você, né, acredita e tal. Ele falou assim, então, eu acho que isso é frequência, é igual megahertz, né, que assim, os hertz, que se você está numa frequência, olha, o cara não é espiritualista, não é cientista. Ele falou assim, se você está numa frequência,
você não vai conseguir ver, né? Você precisa estar na mesma frequência para que você veja. Eu ainda falei pro Wagner, falei, Wagner, você tem que ver esse vídeo desse moço, porque o cara não é nem espiritualista. E é isso que a gente às vezes fala para as pessoas, né? Sobre vibrações, que muitos não acreditam nos extraterrestres, né? Não acreditam em dimensões. Ah, mas como que... São faixas vibratórias. As dimensões, os portais, os avistamentos, né? Agora está tendo uma gama maior de avistamentos de naves, né? Porque eles falam que vão se mostrar com mais clareza. Porque a ordem é essa. Mas e esse homem falava a respeito disso. E eu achei muito interessante, porque ele não é espiritualista e ele não é cientista, né? E ele entendeu a sistemática, como que funciona. Então muitas pessoas não acreditam. Gente dentro das nossas reuniões, né, Wagner? Não acreditam, né? Em algumas coisas. Eu não paro de falar, não. Vou só falar aqui que é um paradoxo, porque os estudiosos da doutrina espírita estudam, porque os mundos todos são habitados. E não acredita em extraterrestre, vai acreditar por quem? Tá lá. Kardec já falava isso, né? Já falava isso há quanto tempo atrás, que os mundos eram habitados. E os espíritos não acreditam. Então, ou está havendo uma má interpretação até do Pentateuco de Kardec, né? Porque está lá. E assim, ó, e por que as pessoas... Aí entra o que a gente falou no começo, gente, do apego na matéria, né? As pessoas não expandem, não abrem a mente para enxergar as coisas que estão aí. Por isso que o plano espiritual, às vezes as pessoas não têm essa dificuldade, né, de entrar em contato com o plano espiritual, porque está tão materializado. Não, isso aí não pode, isso aí eu não acredito, isso aí não existe. As pessoas são tão cheias de conceitos, né? Não, isso aí eu não acredito, porque isso aí não está aqui. Garante que não está, talvez seja a sua interpretação que está errada. A gente não é dono da verdade. Então, a gente vê muito isso no meio espírita, né, Wagner? Assim, as pessoas vão... Alguns, quanto mais vão estudando, mais, parece que mais ignorante vai ficando, porque não compreende e não expande a mente. Então, agora, nesse momento, a espiritualidade veio a rodo e falou pra gente: expansão de consciência, vamos abrir a mente das pessoas. Se as pessoas acreditam ou não, mas vocês têm que falar. A ordem deles para nós é que a gente fale. E fale as verdades, sabe? De tudo que está acontecendo. Porque eles falam sobre um grande evento. E a nossa obrigação como palestrantes é expor o que vai, assim, expor as verdades, né? Para que as pessoas estejam preparadas. Porque na hora que chegar essas verdades, o grande evento que eles falam, que a gente não sabe ainda o que é, porque eles não falam pra gente, as pessoas não se assustem tanto e não se arrependam por não terem acreditado. Não é acreditar em tudo que vocês veem, não, porque tem muita coisa aí que realmente é balela, sabe? Realmente, né, viagem na maionese, como diz, né? Mas a gente tem que passar pelo crivo da razão, né? E muita coisa que está vindo é verdade. Tudo que a gente fala aqui é falado em grupos. Lá no Rio de Janeiro, no Sul, no Norte. Porque eles vieram assim, ó. Jogaram no nosso colo, né, Wagner? As verdades espirituais. Falou, ó, é para falar. É para acreditar, né? Para vocês mostrar a verdade. Escancara ela aí. Muitas pessoas foram embora, porque não aceitaram o que a gente estava falando. As pessoas têm o livre-arbítrio, pode acreditar ou não, mas que essa é a verdade, né? Que existem os irmãos nossos de outros mundos, e eles trabalham com a gente dentro do centro espírita.
Não só aqui, como em outros, mesmo eles não acreditando. O que eles fazem? Eles tomam a forma de um caboclo, de um preto velho, entendeu? Porque eles têm tecnologia muito mais avançada que a nossa. Semana passada a gente conversou com um aqui, que eles tinham a capacidade, né, Wagner, de construir um corpo de uma pessoa, né? A forma de uma pessoa. A mente tão poderosa que eles criavam um clone instantâneo de qualquer um. Entendeu? E era um extraterrestre. Então, por que? Aí as pessoas, é isso que a gente estava falando. Por quê? Ah, mas por que a gente não vê eles então? Frequência, eles conseguem esconder. Eles são muitas vezes de uma matéria tão mais sutil que alguns espíritos desencarnados no nosso planeta são mais materializados que eles. Tal a evolução que alguns têm. Então, por isso que a gente às vezes não vê. A gente fala muito isso, existem mundos dentro de mundos. Aqui na Terra mesmo existem N dimensões. A gente muitas vezes vê dimensões. Ah, é o plano espiritual. É uma dimensão. É uma dimensão diferente da nossa. Ah, o umbral é uma dimensão. Você sai da crosta e atravessa para o umbral, né, Wagner? É uma dimensão. A colônia, nosso lar, né? Ela está localizada bem próxima do umbral, bem próxima à crosta. Mas é uma dimensão. E às vezes as pessoas não compreendem o que são dimensões. Então, assim, existe os padrões de vibração. Por isso o materializar-se, que eles falam, né? Desmaterializa, que vocês começam a perceber com mais clareza o plano espiritual. Porque as pessoas, os trabalhadores da luz, não escolhem, não. Eles trabalham com qualquer um que esteja apto a isso. Que abre a frequência para eles. Que entra na mesma sintonia. Não é privilégio meu, da Miriam, né, Miriam, do Maurício, não é privilégio de ninguém, não. Eles estão aqui. Nós os vimos, mas basta entrar na mesma frequência, na mesma vibração, né? Mas a maioria da humanidade está mais ligada no plano espiritual inferior, infelizmente. Pelas paixões, né? Pelas paixões, a gente ainda se liga muito mais aos nossos amigos inferiores, infelizmente, né? A gente não consegue manter uma frequência e uma vibração de conexão com o plano espiritual maior. A grande maioria da humanidade está ligada ainda no umbral. Por isso a nossa obrigação de vir trazer um pouco dos ensinamentos para que as pessoas comecem a acordar, né? Fazer melhores amigos, né? Uma conexão melhor, né, lá com o alto. Tempo atrás, até como é que o professor Wagner manifestou no nosso grupo, aí ele falou que ele era, não só ele, mas que tinha um grupo que eram estagiários e de um planeta muito distante. Eles tinham vindo para nos ajudar e para colher nossas informações. Vem sim. E aí eu falei, o corpo de vocês é semelhante ao nosso, né? Você um pouquinho mais menos, não tão pesado, mais sutil. Aí falou, vocês chamam de extraterrestre. Ai, que bom. E aí eu coloquei continuar, né? Fazendo as anotações, e se a gente precisasse, que eles estariam muito perto. Então, eu falei, e assim, frequente. Agora nesse momento no planeta, nós temos uma gama muito grande de trabalhadores de outros órgãos, de outras regiões. Tem alguns que estão vindo já reencarnar aqui, para dar uma impulsionada na evolução do planeta. Então, assim, estão trazendo gente de longe para poder, assim, né, ajudar. Né? Porque a lei universal é a seguinte: quem sabe mais, ensina quem sabe menos.
o mais forte protege o mais fraco. Então, é a lei do universo, então eles vêm para ajudar. E estão aí, né, pai? É a lei da fraternidade, né? Quando nós estamos adentrando ao planeta fraterno, então esse sistema está sendo implantado aqui já. Os espíritos mais elevados, que têm mais conhecimento, mais experiência, vêm para ajudar. Quer dizer, eles estão ensinando aqueles que sabem menos, estão protegendo aqueles que estão mais fracos, mas isso não quer dizer que eles também não estão aprendendo, que eles falam para a gente, que eles estão aqui para ensinar, mas estão aprendendo demais com a gente também, porque todo mundo aprende com todo mundo. Eu já vi alguns depoimentos de alguns extraterrestres falando que vieram para cá como voluntariado para vir para ajudar no processo transformador do planeta, mas estão aprendendo absurdamente, porque o comportamento humano, por mais desastroso que seja, ele não é uma coisa geral. Existem aqueles que estão acima do nível. E mesmo aqueles que estão no desastre, eles estão ensinando também pelos comportamentos, pela vivência dele, estão ensinando também, que todo mundo é aluno, todo mundo ensina. Isso não quer dizer que eles não estão acima da evolução. Eles estão sim, têm mais experiência. É por isso que eles vieram. Por isso que eles foram convidados para ser mestres dos alunos que estão aqui. Então, eles ensinam tanto quanto estando no plano espiritual, porque a gente fala plano espiritual, mas a maioria deles são encarnados. Não são espíritos encarnados, não é a maioria, não. Eles vivem encarnados também. Mas eles vêm para ensinar e encarnam aqui também. Eles encarnam em massa aqui, estão encarnando já há muitas décadas, encarnando muitos extraterrestres aqui. E a gente convive com muita gente de outros planetas aqui, nem o próprio sabe que ele é. Nem o próprio, porque você mergulhou no esquecimento. Você é um terráqueo igual a todo mundo. Hoje mesmo eu estava vendo uma palestra de um jovem de uns 20 e poucos anos. Formou para engenharia e não aplicou. Porque veio uma coisa diferente, que ele precisava de algo mais. E ele conectou com a espiritualidade. Aí ele descobriu que ele era um arcturiano encarnado aqui. E tinha um papel para desempenhar no lado da cura, porque os arcturianos são especialistas na área de cura. Então eles vieram para curar um planeta. Os arcturianos aqui, a especialidade deles é curar o planeta. Energeticamente, espiritualmente, fisicamente, todas as maneiras de cura ele desenvolve. Vocês podem ver que na internet está cheio de terapeuta com conexão com o arcturiano. Então o que esse jovem estava falando é de a gente parar para pensar a realidade que muita gente não sabe, porque a gente sabe, porque a gente está conectado com essa realidade toda, mas a grande maioria não estão. E ele não tinha muita noção dessa realidade. Então, logo arrumou outra parceira que também estava perdida aqui, não sabia o que estava fazendo nesse planeta, que parece que a família não é a dela. De repente, encontra o cara, outro arcturiano também. Já estavam trabalhando terapia. E outra, trabalho de cura para as almas. É o que nós desenvolvemos. Tudo que estão falando é desenvolvido com as apometria. Mesma coisa. É o mesmo tipo de trabalho, é curar almas. E ele, desenvolvendo uma live, ele falou que as pessoas que estavam assistindo a live dele, 2 moças coreanas entrou em contato com ele. Falou, nossa, que negócio é esse? Vocês precisam me passar uma informação, eu entrei em contato. Ele falou assim, mas eu tenho um monte de live, porque já faz tempo que está nessa estrada, né? Ela falou assim, não, eu nunca vi, é a primeira vez que eu estou assistindo, porque nós também somos arcturianas, nós também trabalhando com trabalho holístico, nós precisamos saber. Então, ele percebeu que isso aí está no globo inteiro, o planeta inteiro está cheio de gente extraterrestre encarnada aqui, desenvolvendo trabalho, em todos os lugares, em todas as áreas. E eles mesmos não sabem, descobrem depois, quando acorda a consciência, ele vai despertar, puxa, eu não sou daqui, por isso que eu senti uma sensação diferente. Sentia como se estivesse fora de casa. Minha família não é essa, eu não sou esse, mas não lembra. Aí pronto, as coisas vão conectando, vai acontecendo, pronto. Aí abre a mente para o que vier, qual que é o propósito da vida. Pronto, ele abandonou toda a engenharia dele e está trabalhando só com cura. Lives, passando ensinamento, mudou tudo, encontrou o propósito da vida dele. Isso assim é para todo mundo. Tem gente que vive uma vida infeliz, não encontra o seu propósito. Por quê? Porque não está buscando, está faltando foco.
Todo mundo tem um propósito, que às vezes não é aquele que você está vivendo, não. Descobre ele, você vai ser mais feliz.